Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Vamos começar com a nossa meditação, buscando uma postura tranquila, postura confortável, respirando fundo, soltando o ar devagar. Respira fundo e solte os ombros, relaxe o corpo, os braços. Relaxe os músculos da face. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Sua consciência divina, e que quando eu Te escutar, Tu entrarás em minha consciência e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos Teus cuidados. Que nossos corações estejam abertos, emanando luz e amor para receber esse conhecimento e aplicar em nossas vidas. Obrigada. Então vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo. Eu sou Caroline Godoy e estamos lendo as Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 2. Eu vou até falar a página, eu não costumo comentar, a gente vai apenas lendo e eu acabo até esquecendo dessa informação, tá? Então, carta 2, página 12, para quem está acompanhando pelos PDFs. Esse material está disponível para baixar, o link está aí na descrição. E também tem o livro, tá, pessoal? Vocês podem ter acesso comprando o livro Cartas de Cristo. Recapitulando, então, as cartas, elas foram escritas por uma pessoa que canalizou, uma mulher que canalizou esses ensinamentos, foi preparada por 40 anos pelo próprio Cristo. Ela é anônima, não se identificou, sabemos apenas que é uma mulher de origem europeia que vive reclusa na África. Uma senhora que começou a escrever aos 80 anos. Hoje ela já é centenária. E o motivo da escritora estar anônima é para que o conteúdo das cartas apenas seja visível, seja aparente, seja buscado pelas pessoas. Quem escreveu não importa. O que importa são os ensinamentos, porque as cartas, conforme Cristo descreve, elas transformam
a nossa consciência, né? A nossa forma de ver o mundo, de sentir e perceber. E com isso, todo o nosso universo, toda nossa vida pessoal é transformada. E assim essa transformação vai se dando no coletivo também. Então leiam as cartas, estudem e acompanhem essas lives que a gente vai estar estudando. Eu vou estar falando um pouco para vocês aquilo que eu vejo como transformador, as minhas concepções, mas é preciso também que cada um faça o seu trabalho individual de refletir, de ler e aplicar no dia a dia esse conhecimento, né? E compartilhar, gente, comentem aí. Essa live ela está sendo gravada, né? Eu estou aqui num lugar onde eu costumo utilizar para meditar. Estou no Parque Antônio Rosa, aqui em São Tomé das Letras, é onde eu moro e trabalho. Eu faço um trabalho aqui com o turismo, ligado à hospedagem e também a vivências, tá? Eu costumo fazer meditações aqui onde eu estou, eu costumo fazer vivências e trilhas, e eu trago para vocês um pouquinho dessa minha vivência, dessa minha transformação. Eu vou contando para vocês aos poucos, né? O propósito não é falar sobre mim, então mais para frente eu comento mais com vocês sobre o meu trabalho, tá bom? Nós paramos em um ponto da carta 2, onde Cristo está na sua jornada de ensinar, né? Ele teve uma grande experiência de conexão com a grande consciência divina, né? Que ele substitui a palavra Deus para a grande consciência divina. E ele viu que essa consciência é uma espécie de força, de energia, que é a vida em si, né? E consciente, que essa consciência emana em todas as coisas, inclusive no ser humano. E que nós precisamos estar alinhados para entrar no fluxo da grande consciência. Quando o ser humano está alinhado, ele recebe apenas coisas maravilhosas, né, em sua trajetória. Ele realmente é útil ao mundo, ao meio em que está, né? E ele é útil à grande consciência. Mas que também, quando o ser humano não está alinhado, quando o ser humano caminha apenas seguindo a sua própria vontade, os seus instintos, o seu ego, ele acaba se afastando desse fluxo. O próprio ser humano é quem bloqueia o fluxo da grande consciência. E aí ele vai criar uma realidade onde ele vai acabar tendo infelicidades, né? Vai atrair acontecimentos desagradáveis, situações, enfim, ele estará bloqueando esse fluxo de energia que traz a alegria, que traz coisas boas e abundância. Então Jesus viu isso e decidiu que precisava ensinar as pessoas a criarem uma vida maravilhosa, porque a grande consciência quer isso para todos nós. Esse é o propósito, né? Mas o ser humano precisa abandonar a sua própria vontade, o seu ego, o seu instinto, para escutar essa voz que está em tudo. Essa sutil voz da grande consciência. Então Jesus explica que naquela época as pessoas só conseguiam entender e acreditar nos seus ensinamentos mediante os milagres, a cura. Como ele estava completamente alinhado com a grande consciência e recebendo todo o fluxo do poder dessa grande consciência, ele tinha o poder da cura. Essa cura é algo natural, inclusive nós falamos na carta 1, ele fala, né, que é algo natural da nossa existência, a cura. E através desse trabalho de curas, as pessoas começaram a buscar, a procurar, a ouvir os seus ensinamentos. Então ele viu que ele precisava continuar esse trabalho para poder falar, para poder ensinar as pessoas. Somente assim elas conseguiam entender. E aí ele reuniu os de seus discípulos, né? Escolheu as pessoas para ajudá-lo, as pessoas que estavam dispostas a ajudá-lo,
para fazer esse trabalho de cura e ensinamento. Então ele está nesse ponto, escolhendo seus discípulos e já fazendo a sua missão. É importante lembrar que Jesus teve uma história onde ele não concordava com as crenças religiosas de sua época, porque ele viu que essas crenças eram errôneas. Essas crenças ensinavam sobre um Deus que punia e que castigava, e ele viu que Deus não é isso. Ele realmente viu que a grande consciência divina amorosa não é um ser que está no alto punindo e castigando seus filhos. Não, pelo contrário. Ele está aqui na vida, ele é a vida, é o cosmo que trabalha constantemente para suprir seus filhos, que somos nós e todas as coisas vivas, né? E todo o mal que acontece com o ser humano é fruto de sua própria consciência. Nós atraímos tudo que acontece para a nossa vida. Então, se estamos vibrando uma densa consciência, culpa, raiva, ódio, nós vamos atrair somente isso, né? Então, partindo da mudança de consciência, mudança de pensamento e sentimento, mudamos a nossa vida. E é isso que Cristo vem nos ensinar, como ser mestre, né, de nossas próprias vidas, como transformar nossas vidas e atrair a abundância, a luz e o amor. Então, vou continuar a leitura. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveriam curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violências, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade, às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo essas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para mímica e riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderiam descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir, eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Nós lemos nas cartas anteriores, né,
que Jesus ele teve uma vida boêmia antes de se iluminar, antes de realmente de se dar conta de quem ele era, né? Ele veio aqui para esse planeta, ele reencarnou, nasceu na pessoa de Jesus, como todos nós, esquecido de quem ele era. E conforme ele foi crescendo, amadurecendo, né, a grande consciência foi dando espaço na sua própria consciência, e ele foi vendo que estava errado, que ele tinha que mudar. E quando ele tomou essa atitude, eu vou mudar a minha vida, ele procurou João Batista para ser batizado, e então ele teve o contato, aquele grande fluxo de consciência, onde ele ficou no deserto recluso por um tempo, absorvendo aquele conhecimento. Mas antes disso, ele era uma pessoa cheia de defeitos. Então ele está dizendo que é importante vocês saber quem eu sou, porque muita coisa foi falada a meu respeito que não é verdade, foi inventado, foi criado pela religião, né? Porque na verdade o ser humano não entendeu o que Jesus veio para ensinar, as pessoas daquela época não entenderam, né? A religião até hoje é utilizada como meio de manipular as pessoas, né? De distorcer a verdade. Então hoje ele traz essa mensagem nas cartas para falar a verdade, quem ele foi, né, e o que ele fez para mudar, e que nós, cada um de nós, podemos chegar nesse nível. Basta querer, dizer chega, basta, eu quero mudar, eu quero me conectar. E então, né, a nossa vontade, impregnada de emoções, de determinação, nos leva a esse caminho. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso, de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia o que fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulho espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelhos, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora? Sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana.
Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Muito lindo isso. Dar é receber. O próprio Pai é a essência do dar. Ele mesmo se dá, nutrindo todas as coisas. Ele mesmo dá a sua energia por trás da vida. Ele é a vida, ele é a energia que move a vida. Ele está aqui presente. É ele quem dá a mim o dom da fala, ao dom do intelecto de entender essa leitura e expressar para vocês, né? Então, dar é receber. Então, para expressarmos a grande consciência, é preciso dar. Então, Jesus entendeu isso, que ele tinha que dar, se doar a qualquer custo para passar essa mensagem, né? Que a vida não é aquilo que as pessoas estavam vivendo. Ele conhecia todo o sofrimento de sua época que as pessoas passavam. E ele sabia que aquelas pessoas não foram criadas, não tinham nascido naquela época para sofrer aquilo. Aquilo é uma consequência que o ser humano criou, que as pessoas daquela sociedade criaram, mas não era o propósito do Criador impor esse sofrimento às pessoas. Eu sabia que era o presente da salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo. Pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz, pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas, decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Ele está dizendo aqui que essa crença que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados é uma crença errônea. Isso não tem nenhum fundamento, isso foi baseado devido à crença judaica de sacrificar animais nos templos. Então Jesus foi colocado como grande sacrifício, né, para justificar essa crença religiosa, que não tem nada a ver com a verdade. Deus não precisa de nenhum sacrifício. Deus não precisa que sangue seja derramado, né? Hoje nós já temos uma concepção sobre isso. Então, por que ele morreu na cruz? Porque ele deixou a religião irada. Ele foi contra os ensinamentos, a manipulação que era feita na época, né? Ele era contra tudo aquilo, toda aquela imposição de um Deus irado e vingativo. Ele sabia que Deus não era aquilo. Deus é amor. Quem se vinga é o ser humano. Quem tem ira é o ser humano. Deus não tem ira. Deus nem vê o pecado humano. Quem considera pecado é o ser humano.
Deus vê apenas seus filhos, como somos, né? E quando nos propormos a amar, a dar, né? A sermos a luz que irradia e brilha para as pessoas à nossa volta, dando amor às pessoas à nossa volta, estamos abrindo caminho para o fluxo do divino entrar em nossa vida, né? E quando não fazemos isso, né? Somos o oposto disso, causamos dor e sofrimento às pessoas à nossa volta, bloqueamos o fluxo do divino e vamos atrair aquilo que estamos emanando, dor e sofrimento. É simples assim. Não existe castigo, existe consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de tudo aquilo que estamos emanando. E é por isso que ele veio para ensinar essa questão, né? Que o pecado não existe. O que existe são consequência dos pensamentos que criou os seus próprios infortúnios. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual cria as suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida, que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar a minha vida. Que lindo, não? Porque ele recebeu esse conhecimento. O que é a vida? A vida é isso. A vida é o que você cria, é o que você pensa, é o que você sente. Então ele queria compartilhar com as pessoas. E ele estava disposto a dar a sua vida por isso, né? E ele sabia que a consequência era desafiar as leis, né, judaicas. As leis da sua época, era muito comum as pessoas serem crucificadas, mortas, porque infligiram a lei. Que lei é essa? A lei que as pessoas criavam, inventavam, de acordo com a sua concepção, né? Que hoje a gente já não é assim, né? As nossas leis, por exemplo, são bem diferentes. As nossas leis hoje são diferentes, porque o ser humano evoluiu, mudou, né? Mas naquela época era tudo mais primitivo, né? Então, ele estava disposto, ele sabia que acabaria até perdendo a vida por isso, mas ele estava disposto a dar a vida para mostrar às pessoas, olha, não é assim que funciona, Deus não é isso, tá? E continuando a leitura. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida, até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas dessa nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas para rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto.
Muito interessante esse trecho, né? Talvez eu não consiga ler hoje ainda toda essa parábola que ele vai dizer, talvez a gente vá deixar para a semana que vem, tá? Mas essa questão, por isso Jesus, o começo das cartas ele já fala, olha, medite, está aqui a oração, busque o silêncio para meditar, para entrar em contato com a sua fonte do ser. E aqui ele explica bem, ó, como ele mesmo fazia esse procedimento de meditação para poder se conectar com o Pai, com a fonte do seu ser, né? Porque na vida cotidiana, todos os problemas que traziam exaustão, como nós vivemos hoje, né? Então a gente pega trânsito, a gente tem que ouvir o chefe reclamar, a gente tem que acaba brigando em casa, discutindo com os parentes, com os vizinhos, né? Tanta pressão que temos em nossa vida cotidiana, assim como a pressão que o próprio Cristo tinha com as multidões que ele carregava, que ele estava ali para ensinar, né? Ele também sofria essa pressão. E o que acontecia com ele? Essa pressão acabava obscurecendo no seu interior a conexão com a grande consciência. Então, o que ele fazia? Ele se distanciava por um tempo dessa pressão, né? Para meditar, buscando recarregar as baterias espirituais, fazendo uma profunda e forte, mas poderosa conexão com o Pai. Ele precisava se afastar. Essa é uma técnica que podemos utilizar no nosso cotidiano, em algum momento do dia, se afastar dessa pressão que sofremos. Muitas vezes a gente não consegue, né? Então você tá lá no seu dia a dia, resolvendo os problemas do trabalho, se esconde no banheiro, vai em algum lugar para se aquietar. É claro que os problemas vai acompanhar, né? A nossa mente não para. Mas buscar respirar, algum exercício de respiração, né? Para aquietar a mente, para deixar esses problemas irem embora. Quando a gente consegue, através da prática, parar de pensar nos problemas, deixar que os problemas vão embora, deixar a mente livre de racionalização, porque a gente está sempre racionalizando. Como é que eu vou resolver esse problema? Meu chefe me pediu isso, meu filho me pediu aquilo, eu tenho que resolver os problemas de casa, é conta para pagar, enfim. Respirar. Relaxar os ombros. Quando os problemas vêm à mente, respira e solta. Como se eles estivessem indo embora. Agora não. Depois eu vou ter todo o tempo do mundo para pensar. Mas agora eu não vou pensar. Eu vou só sentir minha respiração. Vou respirar fundo. Vou relaxar. Vou permitir que o fluxo do divino, que é amor, que é cura, como se fosse uma grande mãe que me segura. Estou no colo dessa grande mãe, que me afaga e me fala que tudo bem, filho, não se preocupe, você está seguro. Então, respiramos fundo e sentimos o conforto dessa mãe, dizendo que está tudo bem, você está seguro. Esse é um exercício que precisamos praticar, não tem outro caminho. Através dessa conexão com essa grande mãe, vamos imaginar essa grande mãe nos curando, suprindo, porque ela está lá para nos suprir. Só podemos receber esse poder quando afastamos esse fluxo de pensamentos densos.
essa tensão que a vida nos impõe. Mas a grande consciência está lá, está aqui, está agora, está dentro de nós. Basta pararmos para sentir o seu abraço. E então, uma nova força, um novo fluxo de energia, uma nova onda de pensamentos, de ideias, vem à nossa mente, vem ao nosso coração, nós sentimos. Estamos carregados para tomar outras atitudes, para mudar e para atrair uma vida mais plena. Eu vou ficando por aqui, deixo com vocês esse exercício de respiração, de meditação e de conexão com a grande mãe, com a grande consciência, que pode suprir, cuidar, acalmar, nos trazer paz em todas as situações. Eu sou Caroline Godoy, me sigam, estou no YouTube e até semana que vem. Um grande beijo, um abraço, fiquem com a luz.